Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo que nós vamos falar sobre graça, o evangelho do amor, o evangelho da graça. Você já entendeu aí que a graça ela é uma pessoa, Jesus. E antes de começar, quero te lembrar de você ativar aí o sininho para você receber as notificações. Se não é inscrito, inscreva-se no canal e já bora compartilhar esse vídeo com mais duas, três pessoas, porque eu sei que ele vai edificar muito a sua vida. Bom, eu quero falar nesse vídeo sobre justificação. Você vai ver o apóstolo Paulo falando muito sobre justificados, somos justificados e nós somos a justiça de Deus em Cristo. O que é a palavra justificação? É você ser justo, justificado, não ter mais falhas nem defeitos, ser alguém aperfeiçoado, completamente perfeito e sem defeitos diante de Deus, aos olhos de Deus. E é muito simples a gente entender como é que Deus nos enxerga dessa maneira. É porque ele nos vê pelo filtro da cruz, pelo filtro de Jesus, do seu sacrifício, do seu sangue. Por isso que estamos assentados com Cristo. Veja, estamos assentados com ele. E ainda Paulo fala que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque ele diz: estou crucificado com Cristo. Então, Deus é como se Jesus fosse a lente que aperfeiçoa a tua vida. E nós precisamos entender essa questão de justificação. Olha o que diz aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 14. Olha que tremendo isso. Estamos sendo santificados, embora sejamos aperfeiçoados para sempre. O escritor dos Hebreus aqui fala que nós fomos aperfeiçoados para sempre. Isso é justificação. Ou seja, não tem como você se tornar mais justo, mais perfeito, mais justificado. Você já é aperfeiçoado. Isso é um estado eterno. Mas você pode ser mais santificado. Ele fala que nós somos aperfeiçoados para sempre, mas estamos sendo santificados. Então, a tua justificação, ela aconteceu instantaneamente, no momento que você aceitou Jesus, você foi perdoado, completamente perdoado, purificado, justificado e, inclusive, santificado. Bispo, mas está me dizendo que eu fui santificado, mas eu ainda preciso continuar sendo santificado? É isso mesmo, a palavra fala que nós somos aperfeiçoados para sempre, mas que estamos sendo santificados. Porém, o sacrifício de Jesus nos santificou. Isso está aqui em Hebreus 10, 10, que diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. Então, não tem como você ser mais justo, mas o sacrifício de Jesus começou a te santificar, e claro que tem como você crescer em santificação. Tem como você crescer em santidade de acordo com a maneira que você vive. Então, a santificação de um cristão ela é progressiva, e nós cremos que a santidade ela vem pelo nosso entendimento da graça. Quanto mais você cresce no teu relacionamento com Deus, mais santificado você se torna quanto à sua maneira de viver. Olha o que diz aqui em Gálatas capítulo 2, vamos ler juntos, no capítulo 16, perdão, capítulo 2, versículo 16, depois o versículo 21, eu vou ler os dois aqui para você. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus. Então, não é pelas obras, não é o que você faz que te justifica, foi o que Cristo fez. Gálatas 2,16. Uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé. Então, a justiça na tua vida, ela não vem por obra, mas ela vem por fé em Cristo e não pela obediência da lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência da lei, que eram as regras, e ainda hoje nós vemos tantas regras, tantas coisas que se prega por aí, dizendo que você tem que fazer para ser aceito por Deus, para ser justificado, que é totalmente contra a palavra. O versículo 21 fala: não considero, Gálatas 2:21, a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não teria necessidade de Cristo morrer. Olha que louco isso. Então, Paulo, esse cara incrível, apóstolo da graça, ele diz: se a obediência da lei, se fazer alguma coisa que me torna justo, então Cristo morreu em vão, não teria necessidade de Cristo morrer. Agora, em 2 Coríntios 5:21, a palavra diz: aquele que não conheceu pecado, que é Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele
fôssemos feitos justiça de Deus. Você é a justiça de Deus em Cristo, mesmo quando erra, mesmo quando peca. Veja, eu estou aqui te incentivando a errar, te incentivando a pecar, dizendo não, então olha, peque mesmo, porque você já é aperfeiçoado e você já é justificado. Não, não é sobre isso. Toda essa ideia de que a graça é uma licença para pecar, ela vem das profundezas do inferno. Pelo contrário, a graça é a santificação. Assim como você não pode mergulhar numa piscina e não sair molhado, né? Se você mergulhar numa piscina, você vai sair molhado. Da mesma maneira, não tem como você mergulhar na graça e não ser mais santificado. Só que aqui ele fala que Jesus se fez pecado por nós. Então preste bem atenção nisso. Jesus não tinha pecado, mas ele carregou todo o nosso pecado e se fez totalmente pecado. E nós não tínhamos santidade, justificação. E ele pegou toda a sua santificação, toda a sua justificação e passou para nós. Então, nós demos a ele todo o nosso pecado e ele se tornou pecador para sempre e cumpriu a, 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 a redenção na cruz. Da mesma forma, nós recebemos a sua santificação e a sua justificação. Ele não fez nada para ser pecador e nós não fizemos nada para sermos também justificados. Ele foi pecador pelo que nós fizemos, nós somos justificados pelo dom gratuito que ele fez, do que ele realizou na cruz. Isso está ali em Romanos capítulo 5, no versículo de número 17, que é um dom. A justiça é um dom. Então veja, mesmo quando você erra, mesmo quando você falha, você declara: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Se você está numa condição de vício, numa condição pecaminosa, não fique querendo sair disso. Pare de tentar vencer. Mas cada vez que você pecar, você diz: eu tenho a graça, eu estou em Jesus, eu sou perdoado, mesmo nessa falha, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Veja, estou te incentivando para continuar pecando? Nada disso. Estou te dizendo que o caminho para você vencer o pecado não é, de alguma maneira, você ficar ouvindo sobre santidade, ouvindo sobre, olha, sinta dor pelos seus pecados. Há muitas pessoas que acham que você tem que sentir dor pelos seus pecados, se arrepender e ir com essa dor para o teu túmulo, porque você errou. Toda essa dor, ele carregou sobre si as nossas dores. Já foi colocada em Jesus Cristo. Então, eu não estou dizendo para você peque, eu estou dizendo, se pecar, você na hora imagina e lembra: eu já sou perdoado, eu sou justificado. A graça é o antídoto contra o pecado. Em Romanos 6,14, a Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Da graça. Então, como que a graça pode ser uma prerrogativa ou um incentivo para o pecado, se é quando eu estou debaixo dela que o pecado não tem domínio sobre mim? Se você ler lá em 1 Coríntios 15, 55 ou 56, Paulo vai falar que a força do pecado é a lei. A lei, ela eram as obrigações que nós tínhamos que fazer para receber a bênção. A lei é: olha, seja santificado pelas suas obras, vai lá, leva um animal, derrama sangue, o que você faz é o que santifica. Mas hoje, nós não estamos mais debaixo da lei. Toda a nossa santificação vem por Jesus Cristo. Eu tenho certeza que um crente, um cristão que nasceu de novo, ele não está buscando uma vida ou uma licença para pecar, ele deseja sair do pecado. E se você errar, a minha dica para você, como servo de Deus, é: corra para os braços do Pai. Se você errar, não se condene, não se julgue, porque a culpa, a condenação, o julgamento, a acusação é exatamente toda a lenha que multiplica o fogo da vontade do pecado. Mas todas as vezes que você entende: pequei, eu corro para os braços do Pai, meu pecado não pode roubar minha comunhão com Deus, meu pecado não pode roubar a minha intimidade com Deus, como aquele pai que o filho voltou cheio de pecado, gastou todo o dinheiro, o filho pródigo voltou, aquele pecado, aquela coisa horrível que ele fez, não pôde afastá-lo do pai, mas o pai o abraçou, o pai o amou. Então, a lei é tudo que fala para você: faça ou não faça. A lei é o que te condena pelos seus erros, mas a graça é o amor que te abraça. E quando nós pecamos, essa graça te envolve. Deus não se esconde de você quando você peca. Quando Adão pecou, quem saiu e correu para se esconder foi Adão, não foi Deus. Deus não se escondeu. Em Romanos 5:20 está escrito: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu acredito que é o fruto da graça que vai te levar a uma vida de vitória sobre o pecado. Aliás, santidade
Não é algo que você tem que praticar. Santidade é um fruto da graça. A graça é a raiz e a santificação é uma consequência. A santificação é um fruto. Você não é santificado pelo quanto você resiste até o sangue, ao pecado, não. Você é santificado por causa da graça. Ela é a raiz que te justifica. Então, sim, nós somos totalmente limpos diante de Deus, sem condenação, sem falha. É impossível você ser mais correto, mais justo e mais perfeito diante de Deus, mas sim, estamos sendo santificados, porque quanto mais você se envolve com Deus, quanto mais você ouve a palavra, mais essa graça maravilhosa te santifica. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, não esqueça de ativar o sininho, manda essa palavra, manda essa mensagem, manda esse link para pelo menos 3, 4 pessoas. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu demais!